Olá a todos, é um gosto imenso estar aqui hoje convosco, assim um bocadinho de surpresa, esta minha moderação da mesa. Vão-me desculpar se eu for um pouco mais rápida do que aquilo que é. Esta sessão tem o título em inglês no programa, mas em português, que é a língua da nossa sessão, Diálogo Poético Intergeracional, Palavras que Ferem e Curam. Eu acho que é um título absolutamente fantástico para uma sessão de poesia, não é? É um tema muito interessante, que nos diz muito, sobretudo aqueles que talvez conheçam melhor a literatura clássica ocidental, não é? O curar, a medicina, a possibilidade de curar, era, na verdade, uma das artes para a qual havia uma deusa, havia um deus, na verdade. E era o Esculápio, na tradição romana. O Esculápio. Curiosamente, este deus da medicina era filho de Apolo, o deus da poesia. Eu já não me lembrava exatamente disto. Eu até achava que uma das incumbências do Apolo era também a medicina. Mas, pelos vistos, é Esculápio, o deus da medicina. Isso é muito interessante, esta relação que é estabelecida entre a poesia e a medicina. Também é interessante, então, o facto de ser considerada também uma arte. Isso é muito interessante. Então, podemos, de alguma forma, eu estou apenas a fazer umas palavras introdutórias, podemos ver também esta relação entre palavras que ferem e palavras que curam. Até que ponto a poesia e a literatura pode ser vista nesta dicotomia entre o que fere e o que cura? Podemos ver isto de vários pontos de vista. Por exemplo, o poeta. Como é que o poeta, na sua construção poética, no seu exercício de escrita, vê essa sua atividade poética como ato que fere ou como ato que cura? Eu pergunto, será que o poeta muitas vezes vê a sua poesia como expressão de uma dor íntima e desconhecida dos outros? Será que também na poesia, na sua escrita poética, ele encontra também essa possibilidade de cura dessa mesma dor, dessa mesma ferida? Ou será que tudo isto é um pressuposto demasiado romântico sobre a poesia? Muito obrigada. Melhor assim. Este era um ponto de vista, e uma vez que temos aqui o António Carlos Cortês com uma experiência poética já bem longa, com certeza poderemos ter alguma resposta sobre isto. O outro ponto de vista é o do leitor. A leitura da poesia, não é? Será que também o leitor, eu estou a falar neste momento de uma leitura feita na intimidade, uma leitura individual, no nosso silêncio. Será que o leitor de poesia também vê nessas palavras que lê alguma possibilidade de reconhecer a sua dor e também poder encontrar na poesia a cura dessa dor? E agora, há outra possibilidade, é a leitura de poesia no espaço comum. Será que a leitura neste espaço comum também pode servir como exercício de cura?
Ou será que eu estou a ver tudo isto dentro de uma possibilidade demasiado reduzida? Há outras perguntas que eu também vou querer colocar. Por exemplo, como é que a poesia diz o bem e o mal do mundo? Como é que a poesia expressa a dor e a possibilidade de curar essa dor? Porque eu pergunto, será que essa é a função da poesia? Muitas alturas dos períodos poéticos, literários ao longo do tempo, a poesia esteve mais perto ou menos perto do real, mais perto ou menos perto do humano, mais perto ou menos perto das dores de todos os dias, das dores cotidianas. Será que a poesia deve apenas ficar na sua torre de marfim, como esteve em muitas alturas, sobretudo no final do século XIX, não é? Será que a poesia deve estar perto daquilo que é humano e deve revelar de alguma forma ou deve expressar a dor que atinge o mundo, mas também a possibilidade de cura dessa dor. Como veem, são muitas as perguntas que temos aqui. Eu vou começar com a nossa mais nova, a Alice Salve Neto. seja, não é? É que por dentro, não sei, se calhar começamos logo por aí. Primeiro que tudo, queria agradecer a paciência. Não queria ser um clichê, mas começamos realmente muito tarde, porque eu decidi que ia aventurar-me contra todas as possibilidades. E eu, que nem sou boa de orientação, eu disse, vai ser em Macau que eu vou chegar a este sítio e vou chegar em 10 minutos. Mas não cheguei, por isso muito obrigada à Guiomar por ter vindo me buscar. E começando pela idade, o António me perguntava que idade é que eu tenho. E eu posso começar por dizer que os poetas, não sei se sabem disso, têm uma alma velha, disse muitas vezes isso. E eu acho que eu agora, sabem o curioso caso do Benjamin Button, o filme? Eu acho que eu estou um bocadinho por aí, estou a andar um pouco ao contrário. E eu já tive para aí 81 anos e eu tinha para aí 14. E eu acho que agora vou-me sentindo cada vez mais jovem. Então não sei se vamos chegar também aí, porque eu acho que acabou por tocar em vários pontos que eu acho que vamos abordando devagar. O António já foi prometido ter todas as soluções por causa da sua longa carreira, mas eu acho que aquilo que eu posso já adiantar é que, como poeta, eu acho que a nossa alma é uma alma que vai rejuvenescendo. E depois há momentos que eu me sinto já assim muito antiga, que tenho assim quase memórias e vou escrevendo quase como premonição de vidas que não vivi ou vidas que ainda vou viver ou outras pessoas vão viver. Então acho que a poesia, e por causa do tema que nós partimos de ser um diálogo intergeracional, eu posso ser a mais velha. Era que eu ia chegar, que é, às tantas, António não olha assim, posso ser um bocadinho a mais velha. Mas eu acho que realmente a poesia tem este lugar que eu não sei se há um lugar verdadeiro para falarmos sobre idade. Talvez podemos falar sobre experiência, e em todas as experiências somos todos um pouco diferentes, também nas experiências que temos. Então acho que ser mais nova... A Flor Bela Espanca, que eu acho que vocês conhecem, quero assumir, tem um poema, porque há pouco falou sobre a Torre de Marfim, por isso é que eu acho que há vários aspectos que eu gostava de irmos falando e não querer monopolizar o tempo, mas a Flor Bela Espanca falava precisamente sobre um poema que ela dizia: tem a pior velhice, a que é mais triste, aquela onde nem sequer existe, lembrança de ter sido nova, outrora. Pronto, a minha infância não foi assim tão má. Tenho algumas lembranças de ter sido nova e tive uma infância muito divertida, mas depois também era aquela pessoa que assustava os professores. Eu lembro-me, quando era muito mais nova, escrevi assim um poema, não é? Escrevi assim os textos. No final da aula, muito contente, não é? Estamos a falar primária. Está assim, muito contente, muito contente. Olha, vou mostrar à professora. A professora olhou para mim, preocupadíssima, porque eu escrevia as unhas cravadas no corpo. E uma criança não tem que saber nada de unhas cravadas no corpo. Mas a verdade, eu não tinha vivido isso. Eu acho que a poesia tem esses lugares também de revelação. E se calhar hoje eu não falava sobre isso, mas na altura, por algum motivo, era aquilo que queria sair. E acho que para me introduzir, assim, na minha alma que vai envelhecendo, rejuvenescendo, essa sou um bocadinho eu. Sim. Tem uma pergunta para mim? Ok. Tinha. Não, mas faça. Tinha. Sim. É muito interessante que
nos dados que eu tenho sobre Dados, soa a tua super. biografia, há uma coisa muito interessante que tem a ver com o tema do Wound and Healing, não é? Porque eu acho que quem lê o percurso fica curioso, porque há uma interligação entre a formação académica, porque tem a ver com isso, tem a ver com o curar o corpo. Eu acho isso muito interessante. Dentro do tema, como é que há uma ligação, uma continuidade entre um exercício do dia-a-dia e depois o exercício poético. Há essa junção das palavras vistas como expressão de dor e de cura, ou há um efeito que se procura que a leitura tenha? Fez várias perguntas numa só. A Sara excelente nisso. Escolha. Vou por partes, que é, primeiro que tudo, há algo que eu detesto já, que é a ideia de ter passado. A partir do momento que começam a ler a minha biografia, eu acho super cringe. É o que temos disponível. Não, mas deixa lá, mas a ideia é que já tenho um passado, né? Já tenho um percurso, mas o meu percurso está ainda a ser construído, está a ser traçado. E muito não está na biografia, e se calhar, e até pegou em algo que as pessoas raramente me perguntam, que tem a ver com a minha formação académica, que é, eu na verdade sou terapeuta. Exato. O que curiosamente, eu raramente faço essa ligação para poeta-terapeuta, que eu acho que é terrível. Eu acho que se tanto a terapia é para o próprio poeta que está ali a expressar o que está a sentir e depois está ali num momento em que aquilo é meio catártico e que... Eu há pouco fui numa mesa e estou-me a rir só porque estou-me a lembrar. Sabem o que é o Poetry Slam? Sim? Boa. O Poetry Slam, para quem não sabe, é um concurso de poesia onde as pessoas têm 3 minutos para dizerem um poema autoral sobre algum tema, normalmente um tema que os inquiete. E eu tenho uma amiga que é poeta e que escreve, e ela era assim para mim, pá, eu adoro ir para os Poetry Slams, porque eu vou lá e digo aquilo tudo e depois saio ali meio aliviada, é como se fosse uma terapia. Mas eu acho que vai mais do que isso para mim a relação com a poesia, mas indo e passando também a palavra do António que eu gostava de ouvir, que é, eu como psicometricista, que eu tirei uma licenciatura e um mestrado em reabilitação psicomotora, eu acho que o que a psicometricidade me deu, que eu podia ter ido para a contabilidade, pensei nisso, não se ri, eu pensei mesmo, aliás, eu tenho muito jeito para números, eu ando aqui meio disfarçada nas letras, ando assim meio disfarçada nas letras, mas eu tenho muito jeito para números. E, na verdade, a minha irmã é que tirou contabilidade, é contabilista certificada, mas eu, na altura, como ainda não tinha muita certeza do que é que eu queria fazer, eu pensei em ir tirar contabilidade, meio também para espelhar. E eu fico muito contente por não ter tirado. Ainda hoje mas sei, só os contabilistas. Está aqui contabilistas, essa coisa. Mas o que é que acontece? Eu acho que ainda hoje estava a preencher um questionário sobre a minha faculdade, que é a Faculdade de Motricidade Humana, porque já passaram 10 anos desde que eu concluí a minha licenciatura. Eu acho que o que o meu curso me deu foi corpo. Foi a ideia de nós olharmos para nós mesmos como não tendo um corpo, mas como sendo um corpo. E, naturalmente, essa aprendizagem vai verter na poesia. Não propriamente diria como uma forma terapêutica, mas eu acho como este início de nós conhecermos a nós mesmos e ao nosso corpo. Diria por aí. Obrigada pela pergunta. E o António Carlos? O António Carlos tem uma formação diferente, tem um doutoramento em literatura nestas áreas, é professor, crítico, poeta. Como é que este tema que nos foi dado para esta mesa, como é que este tema entra dentro da sua... Bem, será que isso entra de uma forma diferente dentro do ensaio, do que entra diferente no romance e na poesia? Cura e é... Wound and healing, ferir e curar. No fundo, bem, antes de mais, muito obrigado, Alice, por estares connosco. Fico contente por te teres encontrado no meio das caprichosas ruas macaenses e, portanto, eu temia que nós estivéssemos, enfim, de anular esta sessão, coisa que faria com que tu, que estás no mesmo hotel que eu, cruzando-te comigo ao jantar,
correrias o risco de, não está aqui o Valério que me conhece do tempo da FCSH, conhecer uma faceta minha que fez escola e que contribui para que eu seja, por vezes, um tipo proscrito em Portugal, à custa de dizerem que eu tenho mau feitio. O que não é verdade. Eu sou cortês de apelido e te trato. Mas fico contente por estares aqui, porque, de facto, fizeste-nos esperar e bem. Ora bem, eu começaria talvez por dizer uma coisa, que este tema é muito interessante e, apesar de haver esta questão da ferida e da cura, eu na altura, não sei se o Ricardo se lembra disso, eu falei com o Ricardo, ele tinha-me falado deste tema e tal, e eu disse-lhe, pois pá, então e não se lembraram de pôr aí a farmácia? A farmácia, ou a ideia da poesia como fármacon, que é qualquer coisa que de facto é impossível não pensar quando nos debruçamos sobre um tema destes. O que é que era a poesia para Platão, entre outras coisas? Era um fármacon. Portanto, mas fármacon no sentido de ser não exatamente a cura, mas um lenitivo, não é? Bom, eu para ser breve, eu gostava de dizer algumas coisas, tentar conjugar os vários puzzles, as várias perguntas que tu lançaste, e dizer o seguinte, eu acho que, porque convém organizar as coisas, senão fica tudo um bocadinho... Eu acho que a poesia, no tempo que nos é dado viver hoje, ela ocupa um lugar central naquilo que muitas vezes na Europa se vai dizendo, eu não sei como é aqui nesta parte do globo, mas na Europa de há uns anos a esta parte todos nós sabemos que nos mais diversos planos da vida social, na educação, na ação governativa, na política, no sistema literário, naquilo que é, grosso modo, a ideologia, há um discurso instituído que fala muito e sempre da cidadania. Nós estamos sempre, permanentemente, a falar da inclusão, da cidadania, da democracia. Bom, é um sintoma de decadência. O Freud viu e bem aquela história do psicanalista, não é? A pessoa que vai ao psicanalista e diz, epá, eu não tenho medo de elefantes, eu não tenho medo de elefantes, olha que eu não tenho medo de elefantes, eu não tenho medo de elefantes. Significa que tem um terror enorme aos elefantes. Ora, é como aquelas pessoas, eu não falo de sexo. O sexo não é importante, o sexo é uma coisa, o amor é outra, a partir dessa pessoa está obcecada, não é? Bom, o que é interessante é que nós andamos com várias coisas na cabeça e uma delas é a inclusão e a cidadania, não é? E é muito sintomático que no discurso político nós tenhamos a ideia, por exemplo, para ir a algo que toda a gente sabe e que já debati no outro dia e ainda há bocadinho com o Carlos aqui e com o João Carlos, Zé Carlos, no outro dia ao jantar, que é o seguinte, quer dizer, nós falamos da importância da poesia, mas vamos ser muito francos, vamos ser mesmo muito francos. A poesia, dizia o velhinho Enzensberger, quantos leitores é que ele diz que tem a poesia? 1437, se não me falha a memória. E deve ser aqui, como em Portugal, como provavelmente em França, no Brasil, talvez no Brasil não sei. Quer dizer, e depois temos de fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta fundamental. A Alice falou daqueles acontecimentos de Poetry Slam e tal. Bom, Slam Poetry. Bom, uma coisa, eu sou, assumo já, um canastrão, um quadradão, um académico do pior que há. E eu não acredito no Poetry Slam. Porquê? Por uma razão relativamente simples. Porque uma coisa é a poesia, ou melhor, os espetáculos literários onde se vai dizer poesia e onde a poesia é dita para fazer espantar. E outra coisa é a consciência poética do texto e da linguagem. E eu julgo que, para quem tenha tido a experiência de, porventura, ter conhecido uma Natália Correia, como foi o caso do Carlos Moraes José, para quem tenha tido, como ele conheceu a Natália, foi amigo da Natália, foi amigo de um grande amigo meu, Gastão Cruz, e quer dizer, nós não ficamos impunes, nem imunes, quando contactamos com pessoas assim. E eu julgo que há hoje, eu estou a ser extremamente impopular. Oh, Ricardo,
nunca mais me vão convidar, é uma chatice. Mas há uma multiplicação de festivais e há uma multiplicação de acontecimentos ditos poéticos que, vale a verdade, de poesia não têm nada. Porquê? Porque uma coisa é a consciência poética do texto e o fazer linguagem. E isso não se compadece de qualquer coisa que a nossa sociedade hoje, de facto, produz em Barda, que é, enfim, vem de lá de trás, mas toda a gente sabe, a sociedade do espetáculo. Diz o Jean-Luc Nancy, para dar uma de erudito, estás a ver? Diz o Jean-Luc Nancy, e diz bem, que a poesia, ela acontece enquanto resistência. A poesia, em teoria, ela não pactua com este festival, com esta espécie de procura de luzes de sei lá do quê, para se afirmar como poesia. A poesia, por definição, é fármacon e é também ferida. Porque a poesia, na verdade, sendo um código estranho à linguagem de todos os dias, ela não pode pactuar com a linguagem de todos os dias. Eu posso, evidentemente, dizer que a linguagem metafórica, poética, ela existe a cada passo. Eu digo aos meus alunos, porventura, olhem, não estudes, não, fia-te na Virgem, não corras. E esta expressão é uma expressão poética, idiomática. Eu corro o risco de hoje, por causa do discurso literal, banal, por causa do empobrecimento total da linguagem, incluindo na linguagem da poesia das gerações mais recentes, isso vê-se muito bem em Portugal, se nós taparmos o nome dos autores da maioria dos poetas que se publicam hoje em Portugal, o que nós vamos pensar é que é quase sempre o mesmo autor. Porque não há uma autonomia de linguagem. Esta é a verdade. Porque os temas da poesia são os temas de sempre. A condição humana, o amor, a morte, o corpo, o sexo, a passagem do tempo, o desencontro, ou então coisas do banal. O banal é também uma grande fonte da poesia. Muito bem. Mas a questão da poesia está sempre no como é que o poema diz. Não está no que é que o poema diz, é como é que diz. Nós lemos Camões e aquilo é individual, é Camões. É um espaço autónomo de linguagem. Nós lemos uma Fiamma a Cepaz Brandão e aquilo é Fiamma. Nós lemos um Auden e é o Auden. Nós lemos uma Clarice Lispector e aquilo é o estilo Clarice Lispector. Então a poesia é cura quando a linguagem é de tal modo intensa que essa linguagem nos toca de um modo particular e nós vamos sentir qualquer coisa que não sentiríamos se não tivéssemos lido aquele texto que é trabalhado de forma muito singular. A singularidade do estilo de um autor é o que faz com que esse autor possa, de forma, acho eu, legítima, dizer que é, enfim, que é um autor. Ontem morreu o António Lobo Antunes. O estilo do António Lobo Antunes não é parafraseável, não é imitável. Ora, eu participei em 2 ocasiões, 3, nesses espetáculos de slam poetry, e o que normalmente acontece é uma confusão entre aquilo que é a palavra, vamos dizer assim, a palavra poética que existe, pode existir evidentemente, por exemplo, nas letras de algumas canções. O poema Construção do Chico Buarque, por exemplo, é um altíssimo poema, é um grande poema, mas é um grande poema porquê? Porque joga com antíteses, paradoxos, com inversão de palavras na frase. É um poema barroco. Na verdade, é um engenho barroco. Nós ficamos tocados por poemas, por exemplo, do José Craveirinha ou da grande Conceição Lima, de que falámos há pouco. Porquê? Porque aquilo é intenso. Quando lemos um Carlos Drummond de Andrade e ele diz: o retrato na parede, a família que se esvai, o retrato na parede, como dói. Aqui está uma intensidade muito grande, porque ele joga com o efeito de repetição. O retrato na parede e depois, como dói, como dói. Quando eu leio um Gastão Cruz, aquilo é intenso. Há um poema que diz assim, o título é Dentro da Vida. Não estamos preparados para nada, certamente que não para viver. Dentro da vida vamos escolher o erro certo ou a certeza errada, que nos redime dessa magoada forma em que o amor nunca é o que fica de querer ser o amador ou ser a coisa amada. Porque ninguém nos resgata de não ser, também de ser já nada nos resgata. Não estamos preparados para o nada, certamente que não para morrer. E isto é de tal modo bem construído, clássico,
que é uma coisa que as gerações mais novas detestam, que é o poema musical, o poema ritmicamente exigente, e confundem depois aquilo que é uma certa poesia narrativa, literal, de moda espanhola, chamada poesia de la experiencia, ou então aquela poesia tipo Ana Cristina César, em que o poema revela basicamente tudo. Eu estou aqui sentado, tenho a caixa de óculos à frente, o mar é maravilhoso, vou beber uma cerveja. E isto não é poesia, na minha opinião. E não é poesia porque lhe falta a ferida. E a ferida tem que ver com a intensidade das imagens e com o trabalho musical, que alguém é capaz de trabalhar ou não. Não é? Eu gosto, por exemplo, da prosa do Valério Romão, porque ela é uma prosa intensa, provocatória. Aquilo não é fácil. E eu detesto facilidades em literatura, que é o que eu mais vejo na literatura portuguesa hoje em dia. Porque, também sejamos francos, qualquer borra-botas hoje publica a porcaria de um livro. Porque o mercado está assim. Mas vamos fazer aqui uma equação. Eu não sou de contabilidade, mas vou arriscar a fazer um salto mortal em pranchado de costas com a retaguarda. Que é, vamos fazer aqui um exercício. Quais eram os 5 autores mais vendidos na literatura portuguesa na primeira metade dos anos 90? O Carlos sabe. Mas eu vou lembrar. José Cardoso Pires, Maria Velho da Costa, Virgílio Ferreira, David Mourão Ferreira, José Saramago. Eram estes. Quem são hoje os autores mais vendidos? Afonso Noite de Luar, Raul Minhalma, o Chagas Freitas, mas Chaga que é uma coisa brutal, que aquilo não é nada, e a malta come aquilo, quer dizer, em terra de burro toda a gente come palha. Porque não se sabe o que é literatura nem poesias. Eu hoje estive com a Guiomar numa escola aqui, ontem estive na faculdade, na Universidade aqui de Macau, e tive a oportunidade de dizer o seguinte, quer dizer, as pessoas gostam de ler, ainda bem, mas eu vou ser muito franco, as pessoas leem literatura? Não. Quer dizer, vocês leem literatura, mas nós somos os convertidos. Nós somos já convertidos. Um gajo faz estas coisas para uma plateia de convertidos. O que eu queria era ter aqui a malta que está ali no outro lado, não é? Ali na música, e dizer-lhes, olhem, isto é um festival literário e venham cá ouvir literatura. Venham ouvir a Alice, venham ouvir não sei o quê. Vamos falar sobre literatura. Conto uma pequena anedota e depois calmo. Só para aliviar. Não, pois é, não. Pois é, sabes, é isso, Alice. É isso mesmo. Só para aliviar a pressão. É porque a malta está num tempo, a nossa contemporaneidade tem que ser light. Não tem que haver pressão, pois não? Tem que haver, depende, não. Tem que haver pressão, pois essa é que é a questão. Tem que haver pressão. O que é a poesia? É a pressão e a expressão é pressionar numa palavra viva, vivificante, uma visão de mundo. Ou então, como diz o grande Carlos de Oliveira, a poesia é linguagem. O que é literatura? Linguagem, povo, tradição, oralidade, consciência técnica. E ele acrescenta, a consciência dos processos poéticos e narrativos não se compadece de outra coisa qualquer. Se a literatura for apenas jogo artificioso fácil, então a literatura é uma batata. Está num livro intitulado Aprendiz de Feiticeiro. E, portanto, eu julgo que a poesia é ferida quando é intensa, quando nós perante um texto sentimos um desafio e fazemos a pergunta, não é o que é que o texto diz, é como é que ele diz. Que aí é que está a literatura. Quando eu olho para Camões, aquilo é grande literatura porque o desafio é terrível. Camões escreve coisas que não fazem sentido. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento, descontente, é dor que desatina sem doer. Nós lemos o poema de Sete Faces do Drummond de Andrade e a pergunta é, porra, mas o que é aquilo? Que pedra é aquela? No meio do caminho havia uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha um caminho... Quer dizer, o que é aquilo? Nós lemos Ramos Rosa e uma definição dele de poesia e ele tem uma definição espetacular de poesia. Uma vez perguntaram ao Ramos Rosa, numa entrevista ao Diário de Notícias, a jornalista Germana Tanger, grande dizer de poesia, ela perguntou-lhe, Ramos Rosa, dê-nos uma definição de poesia. No final de uma entrevista em 2003. E ele disse, a poesia é o sol para lá do sol. Grande definição.
Porque em si mesmo a poesia é um incompossível. É um impossível que, em bom rigor, é bom quando não dá a chave de leitura toda ao leitor. Quando joga com metáforas. Quando pressiona. Estás a ver no futebol a chamada... Como é que se chama? Pressão alta. A poesia é pressão alta. Se não for pressão alta, é facilitismo. Se a poesia disser tudo... Eu tive uma vez num desses espetáculos, Slam Poetry, eu ouvi um poema que fixei. Querem ouvir? O poema dizia assim, o gajo subiu lá, não é? Em vez de eu ouvir o texto, eu fui ver a performance do gajo. A mim não me interessa a performance, eu quero é o texto. As palavras, os sons, a textualidade. Mas o poema dizia assim, vou dizer, estou aqui, portanto, aquilo vinha aqui no... e depois sempre com um ritmo de musiquinha, não é? Vocês conhecem aquela piada do Adriano Suassuna, do escritor brasileiro? Não conhecem? É muito interessante. Ele estava num espetáculo e fez a sátira. E a sátira é brutal. A sátira é esta. Eu estava... É um espetáculo de poesia. Então, o garoto me diz assim, oi, Adriano, você tem que estar dentro, você tem que estar dentro. Então, filho, mostra como eu estou dentro. Então, vou cantar um poema para você, para a galera. Então, começa a cantar o poema. E o Adriano Suassuna faz a... Então, eu amo você, você me ama a mim, eu quero porque você é assim. E aquilo continua. Claro que as pessoas todas aplaudiram. E depois foi ler o Adriano Suassuna, um poema do Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Meu Deus, nunca poderei perdoar o que me fizeram estas retinas. E a malta ficou. É a pressão alta. É não deixar respirar. Porque cheio de coisas fáceis, eu estou por aqui cheio de coisas fáceis na literatura atual. Do facilitismo. E não, para terminar a primeira intervençãozinha, que não custa nada, menos que uma injeção, eu direi o seguinte, há uma definição escolar do David Marão Ferreira que pode ser muito útil quando nós pensamos o que é poesia. A poesia é sobretudo linguagem. Linguagem animada pela emoção, intensificada pelo ritmo e transfigurada pela metáfora. Linguagem animada pela emoção. Eu leio Camilo Peçanha e aquilo faz-me sentir qualquer coisa que eu não sentiria se não tivesse lido. Linguagem animada pela emoção, intensificada pelo ritmo, porque fazer um poema é trabalhar a sintaxe, trabalhar a gramática. É propor uma outra gramática. E depois, linguagem transfigurada pela metáfora. E no tempo em que nós vivemos, meus caros, sem metáforas, quando temos um brutamontes como o de Donald Trump, que é a coisa mais literal que há, aquele homem não tem... Bom, é o fim da imaginação, é o fim da linguagem, está ali, não é? Eu não posso pactuar com certas coisas que vou vendo hoje de facilitismo na poesia, que não são poesia, Podem ser cantigas de hip-hop, podem ser, mas uma coisa é a grande poesia cantada de um Chico Buarque, outra coisa é outra coisa. Tem o seu lugar. Mas não é poesia. Mas isso assim é muito chato, pá. Pois é a pressão alta. Que é para eu não entrar em depressão. Eu quando vou lá às livrarias em Portugal e me mandam livros para casa, eu pergunto qual é a diferença entre este autor e este autor. É porque eu não vejo aqui densidade de linguagem nenhuma, nem autonomia de estilo nenhum. E a questão está no estilo. Se quem escreve é capaz de ganhar um estilo autónomo e um universo de linguagem absolutamente seu. Por isso é que Lobo Antunes é Lobo Antunes. Mas o Chagas Freitas é igual a 500 outros gajos quaisquer. Portanto, não me venham com merdas. Respondi. Sim, senhor. Isto é já para avisar. Eu tenho uma desconfiança em relação à malta mais nova. Estou já a avisar. Não. Eu estou a brincar. Eu adoro a juventude. Não vês? Mas como eu não sou jovem, então... Tu és muito mais velha do que eu. Por isso é que eu posso ser assim, eu sou um jovem consciente. Alice, eu gostava que isto funcionasse. Isto também não faz mal. É só para gravar. Sempre pedi muito. Alice, há dois momentos na
tua vida literária que eu gostava muito de conhecer mais e gostava que falasses, porque o António Carlos, eu gosto muito de Carlos António também, o António Carlos falou destes momentos de maior intensidade. Em 2022, já vão há algum tempo, mas não foi assim tanto, houve um vídeo teu com a recitação de um poema. Poeta, exatamente. A recitação desse texto foi muito viral no espaço lusófono. Queres falar sobre isso? Eu não sei se quero. Queres. Fala-nos sobre isso. Mas qual... Ah, é? Ai, fogo. Olha, então, eu quero saber. Eu acho que eu não quero saber só para não estragar o encanto. Não, é que tu fizeste pressão alta. Tu leste o texto. Tu não puseste a fazer macacadas. Tu leste o texto no sentido em que foi a tua voz, é a tua presença, não foi aquela coisa do Vilaré, não é? Não, isso eu tu percebo. leste o texto. Mas estão a falar bem. do Março, é isso? Março. Esse é a seguir, não é o Março, mas eu por acaso, se podemos fazer batota, porque o tempo é relativo, porque já agora queria dizer que é, obrigada por isso, porque realmente eu acho que em termos de texto, eu na altura estava muito pouco certa das minhas palavras do poema Março, liguei a uma amiga minha que mora em França, disse-o várias vezes, não sabia ainda de cor, porque tinha acabado de escrever e tinha sido feito por encomenda, tinha um mês para escrever, andava a escrever entre turnos, a história por trás do Março é muito curiosa. Então, eu lembro... fala sobre isso. Obrigada pela deixa. E o que é que acontece? Eu acho que nesse dia era o dia que eu meio larguei o microfone, sabem, o drop the mic, que era, eu não estava à espera que tomasse a proporção que tomou e tinham-me dito para escrever um poema e dizer um poema e eu estava muito consciente que essa era a minha única missão. E eu nunca me esqueci que depois eu comecei a perceber o aparato que se estava a formar, estava lá a Orquestra Geração, que eu adoro, e conheci imensa gente, depois eu percebi, uau, isto é um bocado maior do que eu tinha imaginado. Porque quando eu disse que sim, e na altura quem me convidou foi o ex-ministro da Cultura, que é o Pedro Adão e Silva, a quem eu sou muito grata, porque mandou mensagem no Instagram e disse, olha, Alice, tenho um desafio. E eu disse, claro, e eu não percebi bem o enquadramento. Mas correu tudo bem, eu acho que eu nesse dia eu tinha mesmo esta missão de ir dizer um poema, e era a minha única missão. E eu lembro-me que na altura depois eu percebi que era um aparato um bocado maior e que estavam a ver jornalistas e o que eu fiz foi, eu tive o tempo todo escondida na casa de banho e só saí para dizer o poema, a primeira vez que foi o poema Poeta. E curiosamente eu senti um pouco o que o António está a dizer, embora não, acho que podemos depois conversar se nos encontrarmos no hotel sobre o resto, mas sobre o que me cabe dizer no tempo que temos aqui, que é, eu concordo, porque eu cheguei ali um momento e eu disse, o poema Poeta eu já o disse várias vezes e eu também fui com outro propósito, também havia um caráter, até porque eu estava muito glamourosa, se quiserem ver o vídeo, eu estava assim com um vestido meio prateado, comprido, que comprei na véspera porque eu estava a falar com um amigo e disse, o que é que vais vestir? E eu disse, hã? Que eu não tinha pensado nisso. Então fui, porque eu não, a verdade é que eu não sei até que ponto é que isso também faz parte um pouco... embora não acho que não é sempre preciso, mas acho que isso também tornou o poema dito de uma forma interessante. E eu lembro-me que depois, quando eu mudei de roupa, porque também estava-me a sentir nos Oscars, e já que estava na casa bem, troquei de roupa para um vestido vermelho e que tinha um decote, se forem ver, que é assim um decote... E eu depois pus um lenço que eu tinha preto, porque eu disse, epá, isto não me está a combinar. E eu lembro-me que depois também estava de... É como se eu tivesse, de repente, naquele momento que eu fosse dizer o poema Março, a desconstruir tudo o que eu próprio tinha construído. Pus um vestido vermelho, tapei os ombros, descalcei, por isso é que também eu precisei descalçar e disse, eu vim só ler isto. Isto é a minha missão, por isso, obrigado por isso, porque eu tentei ser sincera nas minhas palavras e só um detalhe curioso para quem é que já ouviu o poema Março? Oh, ok, fiquem até mais tarde que eu vou dizer, provavelmente, mas o que é que acontece? O momento que eu me engano desse vídeo é o momento que as minhas irmãs chegaram. Acho que foi um dos poucos momentos que eu depois... porque eu estava sempre à espera que elas chegassem, porque eu queria muito que elas vissem, e o momento que eu estou ali meio... E assim, também enganei-me na palavra políticos, porque de repente tive um descargo de consciência e percebi que estava à frente de vários políticos, que eu estou no poema que eu digo que não estou a tentar ser poeta, estou a tentar ser poeticamente correta, não politicamente correta. E depois eu lembrei-me, isto é um sítio que tem vários políticos. Foi um dos momentos que eu me enganei, são os tais, as questões Freud explica, mas quando as minhas irmãs entraram foi o momento que eu também parei. E eu acho que é isso, a poesia também pode ser um lugar que nós nos vamos... Eu concordo, acho que o como importa.
A forma como nós vamos dizer importa. E o como também pode ser, de repente, eu quero vestir uma roupa que eu acho que esta roupa vai ser... Pode ser, mas realmente a poesia não precisa. O mais importante é a sinceridade das próprias palavras. E eu acho que para o poema Março em particular, eu senti que ele só precisava que eu o dissesse. Ele estava muito protegido, estava lá... A plateia estava toda cheia de máscaras, ou seja, eu nem estava contaminado com se alguém está a fazer uma cara feia, não estava preocupada. E no final é que eu olho assim, será que tal? Ok, bateram palmas, estou viva, ninguém tirou tomates, posso ir embora. Mas acho que é um bocado este momento que se pode viver o palco, que é, ao mesmo tempo que é um momento... Eu acho que é despretensiosa a poesia, às vezes, e eu acho que se calhar é isso que eu percebo, que às vezes o Poetry Slam está um bocado contaminado. Não posso dizer que não está um bocado contaminado neste... contaminado com algo que ainda temos que decifrar, mas se calhar com a ausência de uma autenticidade mais simples, de um eu mais de dizer, o que estamos a dizer é poesia, o que eu venho dizer não é à procura de um espanto provocado ao extremo, acho que está contaminado nesse aspecto de temos que ser mais sinceros, e eu sabia que o que eu ia dizer, provavelmente, não sei, é um poema curioso, que eu agora acho que vou percebendo melhor, na altura não o percebi tanto, que eu acho que é a magia também de escrever, de revisitarmos o nosso próprio poema, e eu acho que é isso, que é o poema precisa da nossa verdade, e às vezes essa verdade nem sempre é muito intensa. Não se vai embora, António. Estou a sentir. Alice, deixa-me só referir que o poema, este poema, Arço, foi dito na cerimónia dos 50 anos do 25 de Abril. Exatamente. Olha, talvez não tivessem ainda essa consciência de quando foi. Tu tiveste consciência do sentido que o poema tinha dito naquela altura, quando se celebram os 50 anos de uma data como o 25 de Abril, e das implicações que isso tem até em termos de ferida e cura? O que é que tu achaste? O Março é só ferida. Mas indo ver um bocado, há uma parte do poema que eu digo assim, que é, quer dizer, não é bem assim, mas é que eu falo que tenho o Tejo por baixo dos olhos. E eu acho que, olhando para a poesia e a forma como eu vivo a poesia particularmente, a minha forma de falar sobre liberdade na altura foi pensar, é como se tivesse algo que eu precisasse que continuasse a nascer, a crescer e que precisássemos de regar. Então, o poema em si todo, ele é muito mais voltado para uma dor, mas eu não pensei em tudo o que me está a dizer. Acho que o poema aconteceu. Acho que às vezes, que é algo que normalmente nas aulas de português nos obrigam a ter um sentido, e eu às vezes acho que nós escorregamos muito a tentar explicar algo que na altura eu não sabia, e o que eu posso dizer é que, verdadeiramente, eu acho que eu fui voltando ao poema várias vezes, fui-me lembrando e tentando, se calhar, entender melhor o que eu própria queria dizer em certos momentos do poema, e isso foi interessante descobrir depois. Deixa-me, eu já tenho aqui uma pergunta para o António, mas entretanto queria saber uma coisa. Quanto tempo antes é que tu já tinhas o poema feito? Antes da data de dizeres o poema? Quanto tempo é que ele estava feito antes? O poema está sempre inacabado. Há uma frase que eu não sei se está tão bem como o António faz, mas não me olhe assim, António. Olhe para ali. Talvez comece a citar. A sério? A sério? Mas estou preocupada, como eu estou a ficar cada vez mais nova, não sei se vou chegar aos 60. Mas vou parar com essa piada que já gastei toda. Mas eu acho que realmente... E indo um bocado para esta ideia também do poema, o poema eu acho que está muitas vezes inacabado. Eu não sei quem disse esta frase, mas alguém dizia que o poema nunca termina, o poema é abandonado. E eu acho que eu simplesmente tive que abandonar o poema e depois ir dizê-lo, e fiz isso na véspera. Isso eu queria saber. Sim, o título, sobre esse poema, o título aconteceu antes do poema, porque eles precisavam para a programação, porque há questões que são logística, e depois pressionaram-me muito, e eu disse assim, Março! Mas eu também tenho os meus momentos. Mas eu sou muito doce, mas tenho os meus momentos. E na altura... Como estavam-me a perguntar muito do título e estávamos em março, eu disse março. E depois, a partir daí, o poema também ganhou uma direção e um outro sentido. Mas isto para dizer o quê? Que
Na realidade, o poema foi sendo escrito. O que eu sei factualmente e que nem sempre é um facto é: eu tinha um mês para terminar o poema. Só que a realidade é, mesmo quando na altura eu escrevi o poema Poeta, que eu acho que era o poema que na verdade até queria falar, eu acho que eu demorei 32 anos a escrever o poema Poeta e depois pus no papel. É diferente. O poema Março eu acho que é um bocado isso. Eu tive um mês para decidir que palavras ia fechar, mas é um poema que se calhar... Eu já tinha pensado sobre a liberdade, já tinha sentido a falta dela também, já tinha pensado sobre isso e naquele momento eu simplesmente senti, ok, vou partilhar. Se partilhei da melhor forma, não sei, porque às vezes eu fico a pensar, eu acho que agora escreveria uma versão um bocado diferente de liberdade. Acho que a parte melhor dessa altura foi que realmente há uma certa inocência e uma certa ingenuidade e por isso mesmo há uma verdade diferente, não é? Eu acho que isso foi precioso ter acontecido na altura. Entendo. Sabes que eu tenho uma outra visão. Acho que o poema acaba, depois podes começar é outro. Outro diferente. Olha, António Carlos, esta questão da verdade em poesia é uma coisa que nos levanta muita dúvida. A poesia é ficção, o poeta é um fingidor, etc, etc. Mas até que ponto, muitas vezes, o poeta, aquele eu poético que fala num texto, não tem que inventar as suas dores? Mas aí é que está. Estás a ver, Ricardo? Fizemos muito bem. Está aí o Ricardo ou não? Já se foi embora. Ricardo, eu lembrei-me da Sara para moderar este debate, porque ela tem estas... É rápida no pensamento, é rápida no gatilho. Espetacular, estás a ver? Ora, a pergunta é muito interessante. A palavra, o verso que tu lembras do Pessoa, o verso que tu lembras do Pessoa, temos 10 minutos. Tenho ali uma indicação, 10 minutos. Pois, mas nós começámos 15 minutos ou 20 depois. Deixa 10 minutos. E a mim só me apetecia sair daqui às 2 da manhã. Bem, em todo o caso, então eu vou ser rápido porque eu gostava depois de ouvir a poesia dita pela Alice, gostava de ouvir e já agora partilhar também um poema meu, mas gostava muito de ouvir depois um poema teu. Eu vou ser rápido. Eu julgo que no processo da escrita, da poesia, da ficção, do teatro, o que é mesmo a ideia do Pessoa. O poeta é um fingidor, no sentido latino do termo. Fingere, aquele que projeta ficções no papel. E, portanto, a autenticidade não é para aqui chamada. Na medida em que o texto literário, ele é um palco, ele é teatro. Há a teatralização de uma bio que passa a ser grafia. É isto que acontece em literatura. Por isso é que os outros que põem o eu autêntico no texto e se esparramam ali, estão muito longe, parece-me a mim, do que é a literatura. Querem um exemplo? Batem levemente, como quem chama por mim. Será chuva, será gente? Gente não é certamente, e a chuva não bate assim. Isto rima, é bonito, mas não é literatura e não é poesia de certeza. Agora vamos comparar com algo que é outro patamar. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal saturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o Tejo e a maresia despertam um desejo absurdo de sofrer. E isto é Cesário Verde. E aquele despertam-me um desejo absurdo de sofrer, aquele pronome reflexo pessoal que lá está, não é Cesário Verde, é o eu moderno, em confrontação com um tempo, a modernidade, em que o sujeito, para se sentir mais vivo, nós, modernos, para nos sentirmos vivos, temos mesmo é de sofrer. Quer dizer, nós achamos na dor a máxima intensidade vital. Porque como estamos absolutamente alienados e adormecidos, como é que a malta se sente viva? Arriscando ao máximo, na dor. Na dor. Por isso o título da minha antologia, Na Tinta da China, que está ali, não é? A dor concreta. A dor concreta é a dor da ficção, é a literatura, onde o eu se expõe no palco da página. A página é a cena. Daí o título da Fiamma Paz Brandão, que nós vimos hoje. Cenas vivas. Mas não são as cenas da vidinha transposta para o papel. São as cenas vivas de uma imaginação que vai produzir ficções. Aí é que está a poesia
não é? Aí é que está, parece-me a mim, a verdade da ficção. Quando nós vamos ao teatro, nós sabemos, aquilo é ficção, mas o que está a acontecer no palco é verdade ou é mentira? É verdade, mas é a verdade da ficção. Não é, Alice? Não te parece? Pois. Porque o problema é que nós estamos num tempo em que, desde as redes sociais ao Poetry Slam, o que a malta está a expor é o euzinho. Ora, o eu não interessa para nada. O que importa é a ficção textual. Mas isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida. Não, não tem nada. E mesmo que tenha, o poema é o lugar obscuro. Como é que dizia o Herbert Welder? Meu Deus, fazer com que eu seja sempre um poeta obscuro. Mas nós estamos no tempo em que toda a gente mostra aquilo que é, porque é democracia, não é? É inclusão, não é verdade? Temos todos de mostrar que qualquer dia, enfim, eu estou a acabar um romance em que os prédios são transparentes. Toda a gente mostra o que está a fazer no seu quarto e na cozinha. Porquê? Porque somos todos democratas, inclusivos e isto é a exposição total das vísceras. Mas isso não tem nada a ver com literatura. Não é? Terminarei dizendo que gostava de ouvir um poema da Alice e gostava de ouvir um poema meu também. Da sua voz? Ou trocamos? Mas Trocamos. As vozes. A ideia é essa. Tu vais ler um poema meu que é até extremamente fácil. Não tenho coragem. E depois eu leio um poema teu. Não, eu gostava de ouvir um poema lido por ti e já agora, se puderes dizer um poema meu também, agradeço. Eu acho que era incrível e como também assumo esta demora, eu acho muito, desculpem, é porque eu estou a ver o tempo e dizer ali 5 minutos, isto é super ansiolítico. Mas, de qualquer forma, e porque se calhar queria só deixar uma ou duas ideias em relação... O poema meu podem ouvir depois, já que vou dizer só estas frases, vai haver um momento também de poesia, mas... Vai. Digo, sim senhor. E, na altura, este ano, eu comecei com uma frase, um poema da Noémia de Sousa, em que ela dizia: porque é amarga e doce a nossa poesia. E sobre esta ideia também da poesia curar e da poesia também ferir, eu acho que como poeta, escritora e pessoa que diz poesia, eu acho que para mim aquilo que eu procuro, não sei se é bem esta ideia já de uma cura, eu acho que isso aí está, acho que cai muito numa ideia de ego e de nós vamos curar o mundo. Eu acho que o poeta, e neste caso como escritor, eu acho que o que eu faço é pôr uma luz sobre certos temas. E eu não acho que fuja propriamente à pressão na poesia. Acho que na poesia eu abraço e, na verdade, os meus poemas surgem muitas vezes quando eu já estou em ponto de ebulição, que é aquela ideia de que este tema vai ter que sair e eu vou ter mesmo que falar sobre isso, mesmo que eu adorasse só falar sobre poemas de amor e escrever poemas de amor. Talvez alguns dos poemas que precisem desta cura, e porque no início também a Sara falou sobre isto, será que o poema é este lugar em que eu posso ir e é um lugar comum e que vai nos curar a todos? Acho que isso é muito ambicioso, mas eu acho que podemos todos ao mesmo tempo pôr a luz sobre algo que precisa da nossa atenção. E através da poesia aquilo que eu procuro é encontrar as palavras que sejam mais quentes, porque mesmo quando o poeta fere, o poeta pode querer amparar, ou não, não é? Eu posso querer dizer um poema e depois deixo-vos a lidar com isso, mas no caso da minha poesia, aquilo que eu procuro é que o poema também seja um bocado... Eu, quando estava perdida, encontrei uma rua que era abraço e fiquei ali um bocadinho. Olha, sinto-me abraçada pelo nome desta rua. Mas isto para dizer o quê? As palavras importam, as palavras têm peso, e às vezes eu estava a pensar isto no hotel um bocado, que era... Eu dizer a palavra colchão e eu dizer túmulo não vai ter o mesmo impacto. E eu acho que às vezes nós temos que fazer decisões na poesia e as minhas decisões vão sempre para aquilo que é mais quente, mesmo que eu de alguma forma queira convocar o mesmo. Então, não sei se há uma cura através das palavras, mas eu acho que realmente existe um peso diferente nas palavras, existe também esta... Eu acho que vai-me dar um sinal de 1 minuto, estou a sentir a senhora... Eu quero só dizer uma coisa. Isto que a Alice está a dizer é muito interessante. Há um peso das palavras. Isto é uma belíssima definição do que é, de facto, a poesia. E porque é que ela pode ser cura, mas para ser cura ela tem de ser ferida. Tem que ferir. O leitor tem que estranhar, não é? A poesia é estranhamento, a literatura é estranhamento. É excelente isso que tu disseste, Alice, o peso das palavras.
Para fechar a sessão, a Sara vai fechar, nós estamos a pressão alta, não é? 10 minutos, 5 minutos, não é? Mas é a vida. Mas vocês lembram-se com certeza, e o público deveria falar, quer dizer, deveria, mas vai haver uma sessão a seguir? Vai haver uma sessão a seguir? Não. Então porquê é que não podemos continuar? Sim. Sorry. É lá fora. Então, vocês querem ficar aqui um bocadinho a falar sobre estas coisas depois, ou não? Eu acho que era interessante ouvir o público. Acho que era bom a Alice falar mais um bocadinho. Acho que era fundamental ouvir-vos, não é? Digo isto. Vocês estão exatamente. Gonçalo, consegues saber aí se vai haver alguma sessão a seguir? Tudo lá fora. Então, lá fora. Wait. Ok. Vai fazer barulho. Tem músicas, tem barulho, não é? Então nós fechamos a porta. Não, tem calma. Tem calma que há pessoas que podem querer. Mas eu acho que dá para concluir. Agora, a questão é que o Carlos tem razão, quer dizer, não podemos impunemente fazer aqui uma sessão. Há ali umas coisas, eu digo outras que são provocatórias, ela também diz outras que são eróticas, e uma pessoa não responde. Sim, então vamos fazer assim. Podemos fechar esta sessão, que está a ser transmitida, e vamos continuar. Assim cumprimos o tempo de toda a gente e não impedimos ninguém de conversar agora, a seguir. Está bom? Bem, eu gostei imenso de vos ouvir, de ouvir os dois. Eu não disse nada. Está bem, não, claro. Gostei imenso de vos ouvir sobre esta questão, sobre estas questões da ferida e da cura. E digo uma coisa, os poetas são diferentes, mas os leitores também são diferentes. Há leitores que leem feridas onde não há. Significa que temos 10 minutos e então eu vou dar a palavra aqui. O menino já está a bater o joelho, deve estar ansioso para dizer alguma coisa. Pois, Semos muito. Olá, obrigado, foi magnífico. Mas esta questão da cura, eu penso que tem muito a ver com uma coisa que já morreu e que tem a ver com os xamanes. É daí que a poesia vem dos hinos xamânicos e que de facto serviam para curar as pessoas, mas isso era nas tribos, quando nós vivimos numa sociedade tribal. Portanto, eu acho que a partir do iluminismo, pelo menos, essa coisa da poesia ter uma função curativa, não, pelo contrário, é uma doença, é uma coisa que passa por contágio. Quer dizer, é da ordem da doença e que nos enfraquece de algum modo. Há um esgotamento poético, por assim dizer. Porquê? Por causa da intensidade dessa sensibilidade que é obrigatória na poesia, ou no poeta, se quiseres. Portanto, cura, nunca. Ferida, talvez. Não, talvez. Há poemas que eu penso que não ferem, poemas encantatórios. Estou a pensar em algumas coisas do Eugênio de Andrade, talvez, os teus olhos verdes são peixes. Isso não me fere ninguém, é uma coisa muito bonita, só, simplesmente, é um arranjo. Já gastamos floral. as palavras pela rua, meu amor. Esse mesmo. Eu não consigo decorar poemas, este é um problema que eu tenho, nem os meus, nem os dos outros. O Carlos disse uma coisa, não sei, já não está a gravar, pois não? Podemos estar à vontade. O Carlos disse uma coisa interessantíssima, que a poesia é infecção, não é uma doença. É contágio. É mesmo, porque a exato. poesia ela vem agitar as águas do real. A poesia é uma infecção e uma afecção. Se não for uma afecção, não é nada. Que não vale nada. Exatamente. É muito. Pronto, mas eu estava-me a lembrar de um verso do Carlos de Oliveira que diz aquilo que a Alice disse de outra maneira. As palavras pesam mais do que as lajes ou a vida, tanto que levantar a torre do meu canto é erguer o mundo pedra a pedra. Mina obscura e insondável, eu quis acender-te o granito das estrelas e nestas velhas pederneiras acender com elas o milagre. E esse milagre é o milagre de uma linguagem viva, vivificante, que é ferida, que é doença, porque vai contra esta gramática de uso completamente gasta. E uma linguagem cria mundos, não é? Uma linguagem cria outras, cria no instante, cria eternidades. Portanto, é um bocado essa... Fotografia, não é? Está ali só não lembro agora do Mil Homens, mas o nosso, o António Duarte Mil Homens, é como uma fotografia, quer dizer, eu sou provocado, infectado
por imagens são vibrantes, não é? São impressivas, não é? Caso contrário, a malta vai toda escrever à maneira da Flor Bela Espanca, só que isso já foi feito, não é? Eu quero amar, amar perdidamente, amar o outro alguém, toda a gente e não amar ninguém. Epá, pelo amor de Deus, pá, isto já foi, pá. Why not? Por que não? Deixa-me É bom para a perguntar. primária. É bom, depois depende dos leitores. Se for para as crianças, acho ótimo. Por exemplo, a tradição oral popular. Lá vem a Nau Catrineta, que tem muito que contar. Ouvido agora, senhores, uma história de pasmar. E aquilo é encantatório. Só que depois Só nós que estamos isso a já- formar leitores. Oh, António Carlos, mas isso já está num outro domínio, que é a memória coletiva. Já está num domínio diferente. Catarina, se faz favor. Eu gostei muito de ambas as intervenções, as 3 intervenções, e gostava que refletissem sobre os seguintes temas. Para mim, a poesia, estava aqui a escutar-vos, e para mim, acho que a apreciação da poesia e fazer a poesia também tem a ver muito com uma literacia da própria poesia. Uma literacia não só do próprio texto, mas uma literacia das próprias imagens que a poesia cria. E nesse sentido, a poesia talvez seja uma transição entre 2 mundos. Esse mundo que nós temos em termos de memória, dessa literacia, desse conhecimento, desses grandes autores, dessas palavras, e, por outro lado, algumas imagens que nos surpreendem. E nesse entre mundos, ou essa capacidade de fazer mundos, a primeira pergunta é onde é que vocês se encontram? Isso. Outra questão. A outra questão desse tal território em transição, eu sou uma pessoa ligada às imagens e, sobretudo, ao vídeo e à fotografia, também gosto de escrever, mas uma das coisas que eu acho mais interessante, por exemplo, ao nível do cinema, eu acho que isso depois naturalmente aplica-se na poesia, é a capacidade do toque das imagens, em que quando estamos a ver um filme, nós estamos dentro do próprio filme e o filme toca-nos por dentro ou por fora, mas há essa sensação de toque, e acho que a poesia também tem essa questão do toque, e queria que refletissem sobre a questão da gestualidade da poesia e do toque. Não tenho nada a dizer. Quer dizer, tenho, mas é depois de ouvir a Alice. Não ter nada a dizer é ter algo a dizer. Não tenho nada a dizer. O Rambo escreveu tudo o que tinha a escrever e aos 19 anos manda uma carta à mãe e diz: escrevi e já não tenho mais nada a dizer. E nunca mais escreveu poesia. Oh não, mas isso é super dramático. É a vida, Mas também já se dizia... Uau! E também já se dizia, não tem nada a continuar a escrever, já não tem nada para dizer. Mas como eu tenho algo que quero dizer, e respondendo à pergunta, se calhar indo para a parte da imagem, que é algo que eu queria partilhar, que é, eu acho que sim, há imagens muito fortes que às vezes nós tentamos pôr dentro do poema, e não vou dizer uma minha, vou dizer de um poeta que agora estou a fazer uma formação em Spoken Word Poetry com o Rudi Francisco, que ele era do Slam, e agora temos mesmo só 5 minutos para vamos cumprir, mas isto para dizer que na altura estávamos a fazer um exercício e um dos participantes disse algo e escreveu o poema, ele disse em inglês, por isso não vou conseguir dizer bem, mas ele às tantas disse, e era sobre sapatos, era o nosso prompt, e ele escreveu, estes sapatos, vamos supor, andam tanto, mas nunca param no alpendre da minha mãe. E eu acho que todos nós conseguimos imaginar, pelo menos ou podemos ter uma sensação, não é? O alpendre da mãe, não é? E eu acho que esta capacidade de nós colocarmos no poema palavras que nos remetam automaticamente a uma sensação, quase a uma memória, acho isso muito interessante. Às vezes podemos fazer de forma consciente ou menos consciente, mas realmente não acho que seja algo que eu faça de propósito, mas se calhar acontece também na poesia que escrevo. E não sei, a primeira pergunta era sobre qual é que é o meu lugar neste entre mundos. Eu não sei bem. Eu continuo a achar que o poema às vezes é uma premonição, por isso eu às vezes sinto que os poetas, eu não sei se o poeta escreve o seu tempo ou se o poeta vai alertando para os tempos que vão vir. Às vezes debato-me sobre esta questão, se o que eu estou a escrever é mesmo o que está a acontecer agora, ou o que eu acho que vai acontecer, eu aviso, olha, atenção a isto, precisamos olhar para este lugar. Então acho que no meio destes entremundos, aquilo que eu procuro é que a minha poesia seja este lugar de olhar
de olhar e fazer andar. Havia uma rapariga que falava, não sei se estamos a andar para a frente, mas estamos a andar para algum lado para cima. Não sei, se calhar o poema é este lugar que nos permite pensar para lá do nosso plano às vezes. Temos 5 minutos, homem. Eu vou deixar. Temos mais uma pergunta, desculpa. Ainda dá? Então, boa tarde. A minha pergunta, tentando sintetizar, falamos aqui de palavras que ferem e que curam, e estávamos a falar da poesia a afetar, e eu estava a sentir essa afetação no meu corpo, não é? Então eu penso em ferir e curar, muitas vezes quando algo me toca, sinto que expande ou que retrai. E a cura e a ferida não serão elas essa dança entre o expandir e curar. Então a minha questão é, se o poema só toca na dor, se ele só retrai, será que não ficamos nessa falta de dinâmica? Ou se o poema só toca no amor, será que só expande? Não será essa... Gostava de perceber a vossa visão nessa dinâmica de expansão, contração, que cria fluxo. Isso é uma tese de doutoramento e eu não tenho tempo. Mas, em todo o caso, eu insisto na definição do David Mourão Ferreira. A poesia é, sobretudo, linguagem. Linguagem animada pela emoção, intensificada pelo ritmo e transfigurada pela metáfora. A poesia não tem nada a ver com a mera expressão de sentimentos para o papel. Não tem nada a ver com isso. Quem tem uma concepção romântica da poesia, permita-se-me a bruteza, não sabe nada de poesia. Leu pouca poesia. Tem ideias pré-concebidas sobre o que é a poesia, um critério romântico. Para os românticos, a obra era espelho da vida, mas isso era para os românticos, tem 200 anos. A poesia com as vanguardas caminhou noutro sentido. Quando o Paul Éluard escreve La terre elle est bleue comme un orange, isto é a proposição de um enigma e é um outro fazer. De facto, a lógica poética não é a lógica aristotélica. A lógica poética vai contra o princípio de ser excluído, da identidade e da não contradição. A lógica poética é a lógica de Lupasco, onde 2 mais 2 é igual a 5. Porquê? Por causa da metáfora. Amor é fogo, quer sem se ver. Isto não faz sentido. Mas faz sentido enquanto poiesis, enquanto ato de trabalhar a linguagem. E como movimento, vamos dizer assim, para pegar na sua metáfora, da expansão e da retração, eu não sei bem o que é que quer dizer com isso, mas em todo o caso, eu talvez dissesse o seguinte, é que há versos, há imagens que podem causar no leitor um movimento de expansão, de libertação, de euforia, de ânima, e há outros poemas que são violentos, que são de retração, que são gelo que queima, não é? E eu, para isso, convido-vos daqui a bocado a estarem na sessão de poesia para ouvirem os poemas, que isso é que vai ser giro. A poesia é cura, mas é, para pegar num título barroco, já que tenho aqui a Sara ao meu lado, há um livro de ensaios da Ana Atterley que é Poesia Incurável. Não é? Eu tenho uma memória terrível, eu sei. Até por isso a malta não me grama. Um gajo sabe coisas de cor, não é? Isso é imperdoável neste tempo de desmemória total, não é? Mas isso só acontece porque me fecharam. Vou contar-te isto como se não, só a ti, está bem? Porque me fecharam na despensa quando eu tinha 4 anos e eu fiquei sozinho entre os meus 4 anos e os meus 24 a ler. Na mesma despensa? Na mesma despensa. E então um tipo ficou com uma data de... E aquilo estava com livros, não tinha lá pão. Tinha livros, e um gajo ficou a ler. Isto é uma alegoria estúpida. Mas a verdade é esta. Eu julgo que a Alice disse coisas muito interessantes e a Sara também. E o Carlos tocou numa palavra fundamental, que é a palavra lucidez. Quando o Rimbaud diz, com 19 anos, eu não tenho mais nada a dizer... O que ele diz é, a poesia não tem nada a ver com espetáculo. E a poesia não tem nada a ver com esta sociedade tentacular do rolo compressor do tudo igual. Não tem nada a ver. A poesia é exercício tenso de linguagem. Para vocês perceberem o que é isso, venham daqui a bocado à sessão,
Time's up, I know. I'm saying goodbye. Venham daqui a pouco à sessão, que é para vermos os poemas que vos podem infectar, afetar, que vos podem divertir, que vos podem fazer sorrir, que vos podem talvez até às vezes se calhar fazer chorar, que vos podem incomodar, mas a questão fundamental para mim, pelo menos gostava que ficassem com esta ideia, é que de facto a poesia não tem nada a ver com a transferência das emoçõezinhas que nós vivemos para o papel. É a transfiguração daquilo que é vivido, do vivido para o pensado e do pensado para o escrito. Se não for isto, então a literatura é uma batata, como diz o Carlos de Oliveira e diz bem. Sim. Alice, António Carlos, muito obrigada.